Questão 37, professor. Fácil, médio ou difícil? Eu vou até tirar o difícil da... Questão fácil também, questão literal da NBC-TI 01, a nossa única norma de auditoria interna, né? Opa, estão duas da auditoria interna, né? Exatamente. Veja como foi atípica essa prova, né? Engraçado, professor, olha só, né? Na questão 36, ele colocou lá os procedimentos de auditoria interna. Parou. Na 37, ele falou, de acordo com a NBC-TI 01. Ele omitiu na 36 no comando qual era a norma que estava no gabarito. Sim. O candidato tinha que se virar aí, né? Tem que se virar, né? Mas como a gente só tem uma norma de auditoria interna, fica fácil, né? Fica fácil. Vou ler aqui, professor. De acordo com a NBC-TI 01, da auditoria interna, os testes substantivos visam a obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informações da entidade. No processo de obtenção de informações sobre os assuntos relacionados aos objetivos e ao alcance da auditoria interna, devem ser observados os procedimentos a seguir, à exceção de um. Assinale-o. Bom, a questão fala das características da informação, né, ou da evidência. Questão literal também da NBC-TI, né? Aí é uma questão um pouquinho decoreba, inclusive, né, baseado nesse ponto que eu toquei, dos ruídos que existem entre a norma de auditoria interna e a auditoria externa, a gente não vê essas características da evidência sendo repetidas nas normas de auditoria externa. A auditoria externa diz que a evidência deve ser adequada e suficiente. Só isso. A norma de auditoria interna fala um pouquinho mais, vai usando outras palavras aí. A norma de auditoria interna diz que a evidência precisa ser útil, e a evidência útil é aquela que auxilia a entidade a atingir as suas metas. Ela diz que a informação deve ser relevante. Relevância tem a ver com pertinência, né? Então, a informação... Importância, né? Exatamente, né? Ela tem que servir para aquilo que você está buscando, né? Senão ela não é relevante para o caso específico. Então, a informação relevante é aquela que dá suporte às conclusões e às recomendações da auditoria interna, né? É aquela que serve para aquilo só me perdi que ela aqui, se professor. propõe. Na A, então, está correta, né? Está correto. A informação útil auxilia a entidade a atingir as suas metas. A auditoria interna vai identificar essas informações, essas evidências que vão agregar valor à administração da entidade. Então, essas informações, essas evidências coletadas precisam ser úteis, senão não faz sentido algum. Aí ele vem no 2, relevante. Relevante. A informação relevante dá suporte às conclusões e às recomendações da auditoria interna. Perfeito. Faz sentido, né? Faz Independente sentido. de quem não leu a auditoria, mas tem uma experiência aí de mundo, né, de vida, chega a essa conclusão. Sim, intuitivamente você responde, e principalmente por conta da letra C que a gente chega agora, que ainda que você não tivesse lido a norma de auditoria, você iria concluir que está incorreta. A informação tempestiva é conservadora e livre de erros. Bom, tempestividade tem a ver com o momento correto, com prazo, né? E não com livre de erros e conservadora. Então, ainda que você não tivesse lido a norma, porque a norma não fala que a informação deve ser tempestiva, ela não cita essa característica, mas ainda que você não tivesse lido, quando você lê a descrição de tempestiva proposta pelo examinador aí, você conclui que é errado, porque tempestividade tem a ver com tempo. Né? No direito, tempestivamente, é o prazo, né? No direito diz o seguinte, quando você agiu tempestivamente, ou seja, no prazo correto, no prazo... de sexta-feira vence o prazo. Então, sexta-feira você conseguiu cumprir o prazo de informação. Exatamente. Então, essa foi uma questão de português aí, né? Não foi auditoria, não. A letra D, a informação suficiente é factual e convincente, de tal forma que uma pessoa prudente e informada possa entendê-la da mesma forma que o auditor interno. Suficiência tem a ver com quantidade suficiente para você chegar a uma conclusão, né? Então, como é que eu determino se a minha informação é suficiente? Ela pode ser suficiente para mim, mas se ela também é suficiente para você, a gente alcança aquele grau médio, né, de suficiência. Médio, né? Porque não existe um valor fixado em lei dizendo quando ela se torna suficiente. É um julgamento, e esse julgamento é feito por pessoas com o mesmo nível de experiência, né? Uma pessoa prudente e informada chegaria à mesma conclusão que ela é suficiente. A nossa letra E, a informação adequada, sendo confiável,
propicia melhor evidência alcançável por meio do uso apropriado das técnicas de auditoria. A informação adequada, a adequação é uma qualidade da informação, né? Enquanto a suficiência tem uma relação com a quantidade, a adequação é uma qualidade da informação. Então, todos esses termos aí são citados na norma diretamente, exceto a tempestiva, né? A tempestividade, que mesmo que você não soubesse, você iria concluir que está errado. Essa porque foi de graça, essa aí, hein? Foi de graça. Essa foi de graça, hein? Foi de graça. Tem um aluno que estudou de forma superficial, não se dedicou muito aos estudos de auditoria, tinha todas as condições pela interpretação do texto. Exatamente. Você chega a essa conclusão, né? Moleza essa. E assim, né, professor, eu fico vendo assim, eu faço muita prova de concurso, eu vivo isso, né? O aluno que desenvolve essa capacidade de interpretação, de leitura dos fatos, cara, ele vai bem em muitas provas, de matemática, de português, de direito tributário, de auditoria. Muitas das questões ele consegue, mas ele tem que desenvolver isso. Com certeza. Eu sempre começo o meu curso de auditoria, professor, dizendo que o auditor é aquele que ouve, né? Por conta da origem da palavra auditoria, que deriva de um verbo audire, né? Que significa ouvir. Então, nas origens, a auditoria é ouvir. Ouvir a prestação de contas de alguém, né, e contar para a parte interessada por meio do seu relatório. Isso você responde centenas de questões de prova, né, com esse mantra, né, porque as bancas colocam: o auditor é responsável por elaborar as demonstrações contábeis. Não. Mentira, ele só ouve, né, ele só ouve. O auditor elabora o controle interno da entidade. Mentira, né? O auditor garante boa gestão, o auditor certifica boa gestão, e nada disso o auditor faz. O auditor ouve e conta para alguém. Então, essa capacidade de... A auditoria permite isso também, você intuir as respostas com base nessas, né, nesses mantras, assim, nessas reflexões um pouquinho mais altas. Eu tenho uma passagem na minha vida, não sei se cabe aqui, eu fui empregado do Banco do Brasil, né? E o Banco do Brasil, na época, era auditoria interna, não era nem controladoria. Então, o banco tinha um setor lá de auditoria interna e os caras chegaram para fazer auditoria lá no banco, né? Então, a primeira coisa que eles chegou lá, eles pegam sempre as fichas funcionais e verificam as anotações, as ocorrências, né, funcionais dos servidores, dos empregados, não é? Cara, e eles só ouviam. E aí depois vinha, né, toda a parte de investigação deles lá, exatamente esse papel do pessoal. A auditoria é uma disciplina fácil, né? Se você pegar, compreender como ela se realiza, você minimiza muito o esforço de memorização de norma. Porque se você ficar focado só em norma, são 1000 páginas de norma de auditoria. E eu percebo assim, eu estou fazendo uma leitura desse texto, né? Cara, os textos são altamente coerentes. Altamente coerente, tá? Investigação, tá? Confirmação. Você olhando os textos aqui, você vê uma coerência muito grande. É a coerência da auditoria. Agora não se engane com essa prova. Essa prova foi atípica. Foi fácil. Foi fácil. Tem prova difícil também. Você vai ficar em Cuiabá até quinta, professor? Até quinta. Até quinta, né? Até quinta. Ok. Topa corrigir a prova amanhã da Cefaz Espírito Santo? Bora. Bora, então tá aí, ó. Viu, Rodolfo? Amanhã vamos corrigir a prova Cefaz Espírito Santo, viu?